Ah, mas como que você que se diz cristão vota em fulano? Você que é cristão apoia tal coisa? Eu sei que você que é cristão já deve ter ouvido muita coisa desse tipo nesse tempo de eleição. E essas críticas, esses questionamentos, muitas vezes vêm de quem ou não é cristão, ou é aquele cristão pela metade, aquele católico pela metade, sabe? Aquele que diz assim, ah, eu sou católico, mas eu não concordo com certas coisas da igreja. Deixa eu te contar uma coisa aqui, coleguinha. Você não é católico. Não existe católico pela metade. Ou você é católico ou você não é católico. E aí ficou com esse cristianismo aí criado na cabeça deles, ou então com esse cristianismo que tentam confeccionar e empurrar para tentar nos usar. Como eu, né? Brasileiros que não são cristãos, como eu, né? Eu respeito muito a minha religião, que é o cristianismo, e a religião de todo mundo. Brasileiros que não são cristãos, como eu, né? sejam penalizados, não é certo. Pois bem, esse vídeo aqui vai para você que é católico fiel. Eu não posso falar aqui pelos cristãos evangélicos, mas o que eu vejo, estou vendo muito nessas eleições, é que os protestantes estão votando bem consciente nessas eleições. Mas como leigo católico, quero falar aqui para os fiéis católicos. Você católico não pode se deixar enganar e deixar que te usem, ainda mais pela sua fé, porque eles tentam fazer isso com todo grupo ou comunidade. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. E eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. É uma coisa totalmente diferente. Mas se você for um católico que conhece a sua fé, o motivo da sua fé, não pode se deixar enganar. Como disse em 1 Pedro. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a Igreja Católica nos dá armas para termos esse discernimento, com sua doutrina, com sua tradição, com o catecismo, com seus documentos, com o magistério. Por isso, esse é o grande motivo deste vídeo. Eu sei que é triste às vezes ver que dói lá na alma, ver que membros da igreja não estão comungando com o que a igreja vos ensina. E isso deixa a gente triste, às vezes desanimados. Mas não podemos desanimar, devemos sim rezar muito por essas pessoas e também ter fé e confiança, assim como fez Noé na arca, quando condenou os incrédulos com justiça. Essa justiça que é uma virtude, e é uma virtude concedida pela justiça divina. Primeiro, a justiça de Deus, que é justificadora, pode nos tornar justos também por nossas forças, não porque somos bons ou melhores, mas sim através dessa justiça divina podemos condenar e combater isso. E sobre esse comunismo, que é isso que eu quero falar nesse vídeo, dentro da igreja, você pode ver um pouco melhor do que está acontecendo agora no vídeo do Bernardo Kister, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E para a gente entender melhor como que esse comunismo se infiltrou dentro da igreja para tentar nos usar, infelizmente, vamos ouvir aqui uma história e também entender qual o posicionamento da igreja sobre esse regime e que, portanto, deve ser também o seu posicionamento como um católico fiel. Mas antes de tudo, antes que você comece a escutar, não podemos desanimar. Deus sempre previu esses falsos profetas, essas crises dentro da igreja. E o que nos deixa animados é que existe sim bispos, padres fiéis e também leigos fiéis que não desistem da igreja de Cristo. E que se você estudar a história da igreja, sempre que houver esses conflitos, sempre que houver heresias dentro da igreja, sempre apareceu também um santo para salvar a igreja, porque Deus não pode ir contra a sua promessa. E Ele mesmo prometeu que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a sua igreja. Então eu vou ler para vocês agora um texto do Pedro Delfino, que é autor do livro Mentalidade Atrasada, Nação Fracassada. Agora eu peço que você escute de verdade até o final, porque é impressionante, é como vendas que tiram dos seus olhos. É impressionante para mudar a sua vida. Escute até o final. É possível ser cristão e de esquerda ao mesmo tempo? Primeiramente, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda significa apoiar pautas e valores
que tem como base e origem o marxismo, ideologia que é o fundamento das vertentes socialistas. Dito isso, vamos analisar a compatibilidade dos ideais marxistas e cristãos. Primeiro, Marx pregava abertamente o extermínio das religiões. Já o comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade, em vez de apenas tentar configurá-las de novo. Trecho do Manifesto Comunista, capítulo 2. Segundo, mas também defendia a abolição da família, projeto sagrado de Deus para os homens, segundo a tradição cristã. Abolição da família. Até os mais radicais se assustam com este propósito infame dos comunistas. A família burguesa será naturalmente eliminada com o eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital. Trecho do Manifesto Comunista, capítulo 2. Engels, coautor do Manifesto Comunista, escreveu o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde ele traça uma relação sociológica direta entre a arrumação social baseada em células familiares e a manutenção da propriedade privada, considerando que o objetivo maior dos marxistas era a abolição de qualquer bem ou meio de produção particular em função de um sistema onde tudo é 100% estatal. A destruição da família se tornou um meio para alcançar o objetivo. Terceiro, o marxismo é a origem também do que ficou conhecido como materialismo histórico, uma teoria que diz ser a organização econômica da sociedade o fator mais importante para determinar a índole do ser humano. Ou seja, se o homem é mau, a culpa é da relação entre a sociedade e a posse dos meios de produção, e não dele efetivamente. Diz ainda que a solução para a questão moral do homem é, portanto, a reorganização econômica que se dará através da dialética histórica, ou seja, a famosa luta de classes. Isso vai radicalmente contra os ensinamentos cristãos que defendem a crença de que o homem tem, dentro de si, potencial tanto para ser bom quanto para ser mal. O que vai determinar isso será exclusivamente o seu relacionamento com Deus. Toda essa incompatibilidade levou a Igreja Católica a publicar no século passado um documento histórico que determina a excomunhão automática de qualquer católico que voltar, apoiar, defender ou disseminar as ideias socialistas, considerando quaisquer desses atos uma prova de renúncia da sua fé, apostasia, a renúncia de todas as fés. Sabendo disso, a esquerda tenta aproximar a figura de Jesus com a de militantes revolucionários para atrelar a bondade cristã à suposta defesa dos pobres e oprimidos, que eles tanto pregam, reivindicando para si o monopólio das virtudes. Dizem, então, que Cristo andou no meio dos perdidos, dos ladrões e das prostitutas e que, por isso, devemos aceitar essas pessoas, diferente do que a direita faz. Ora, Jesus andou no meio dessas pessoas para exortar o pecado que havia ali e não para celebrá-lo. Disse ele à prostituta: está perdoada, vá e não peques mais. O que a esquerda faz hoje é estimular os vícios e os maus hábitos, normalizando e relativizando as suas práticas para, então, convencer a sociedade de que o problema está, na verdade, na cabeça de quem ainda tenta manter alguma retidão de conduta, e não no comportamento torto dos perdidos em si. São duas formas bem diferentes de encarar a noção de pecado. Conclusão: ou você é cristão ou você é de esquerda. Os dois não dá. Agora, tendo lido esse texto, ter esclarecido o que é o comunismo, é importante destacar duas coisas. Que o comunismo é materialista, ou seja, ele nega a existência de Deus e a imortalidade da alma, nega a transcendência divina. Ou seja, o que vale é só o que tem aqui nessa terra, o mundo material, e a transcendência de Deus é negada. Agora é preciso a gente entender como que esse comunismo entrou na igreja, que é chamado de Teologia da Libertação. E para isso eu vou ler um texto aqui do livro Desinformação, do Tenente-General Yomihai Pachepa, que foi chefe de espionagem da KGB e fez esse livro revelando um monte de coisa. E tem um capítulo aqui justamente sobre a Teologia da Libertação. Khrushchev queria entrar para a história como líder soviético que exportou o comunismo para o continente americano em 1959. Ele conseguiu colocar os irmãos Castro em Havana
e logo meu serviço de inteligência estrangeiro se envolveu na tarefa de ajudar os novos governantes comunistas de Cuba e a exportar a revolução por toda a América do Sul. Não funcionou. Diferentemente da Europa, a América Latina daqueles anos ainda não havia sido inoculada com o marxismo. Em 1967, Che Guevara, o títere de Castro, foi executado na Bolívia depois de falhar ao tentar iniciar uma guerra de guerrilha no país. Nos anos 1950 e 1960, a maioria dos latino-americanos era pobre, camponeses religiosos que aceitavam o status quo, e Khrushchev estava confiante de que poderiam ser convertidos ao marxismo através de uma manipulação hábil da religião. Em 1968, a KGB conseguiu manobrar um grupo de bispos esquerdistas latino-americanos, fazendo-os sediar uma conferência em Medellín, na Colômbia. A pedido da KGB, o meu DIA deu apoio logístico aos organizadores. O propósito oficial da conferência era ajudar a eliminar a pobreza da América Latina. Sua meta não declarada era legitimar um movimento político criado pela KGB e apelidado de Teologia da Libertação, cuja missão secreta era incitar os pobres latino-americanos contra a violência institucionalizada da pobreza gerada pelos Estados Unidos. A KGB tinha uma queda por movimentos de libertação. A Organização para a Libertação da Palestina, o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, FARC, e o Exército de Libertação Nacional da Bolívia são só uns poucos dos movimentos de libertação nascidos na KGB. A Conferência de Medellín efetivamente endossou a teologia da libertação e os delegados a recomendaram para o Conselho Mundial de Igrejas, a fim de obter aprovação oficial. O Conselho Mundial de Igrejas, sediado em Genebra, ia representar na Igreja Ortodoxa Russa e outras denominações menores em mais de 120 países, já tinha caído sob controle do Serviço Soviético de Inteligência Estrangeira. Permanece politicamente sob controle do Kremlin de hoje, por meio dos muitos padres ortodoxos que são, ao mesmo tempo, membros eminentes do Conselho Mundial de Igrejas e agentes da inteligência russa. O padre russo dissidente Gleb Yakunin, que fora membro da Duma Russa de 1990 a 1995, e a quem foi dado por pouco tempo acesso aos arquivos da KGB. Vazou uma grande quantidade de informações em relatórios samizdat, identificando padres ortodoxos que eram agentes e descrevendo sua influência em questões do Conselho Mundial de Igrejas. Por exemplo, em 1983, a KGB mandou 47 agentes participar da Assembleia Geral do Conselho Mundial de Igrejas em Vancouver, e no ano seguinte reconheceu ter utilizado os seus agentes no Comitê de Seleção do Conselho Mundial de Igrejas para conseguir que o homem certo fosse eleito para o secretariado-geral da instituição. O secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, Eugene Corson Blake, ex-presidente do Conselho Nacional de Igrejas nos Estados Unidos, endossou a teologia da libertação e a fez parte da agenda do Conselho Mundial de Igrejas. Em março de 1970 e em julho de 1971, os primeiros congressos católicos latino-americanos dedicados à teologia da libertação ocorreram em Bogotá. O Papa João Paulo II, que experimentara pessoalmente a perfídia comunista, denunciou a teologia da libertação na Conferência de Janeiro de 1979 do Conselho Episcopal Latino-Americano, sediado em Pueblo, no México. Abre aspas. Essa concepção de Cristo como uma figura política, um revolucionário, um subversivo de Nazaré, não corresponde de fato ao catecismo da Igreja. 4 horas depois, uma refutação de 20 páginas do discurso do Papa apareceu na conferência. Cardeal Lopes Trujillo, o organizador do evento, explicou que a refutação fora produzida por cerca de 80 liberacionistas marxistas que não participavam da Conferência dos Bispos. Recordo que o DIA romeno tinha antes sido parabenizado pela KGB por ter dado apoio logístico a esses liberacionistas. Em 1985, o Conselho Mundial de Igrejas, controlado pela KGB, elegeu seu primeiro secretário-geral, que era um marxista confesso, Emílio Castro. Ele tinha sido exilado no Uruguai por causa de seu extremismo político, mas administrou o Conselho Mundial de Igrejas até 1992.
Castro promoveu intensamente a teologia da libertação criada pela KGB, que hoje finca raízes firmes na Venezuela, Bolívia, Honduras e Nicarágua. Nesses países, os camponeses apoiaram os esforços dos ditadores marxistas Hugo Chávez, Evo Morales, Manuel Zelaya, agora exilado na Costa Rica, e Daniel Ortega, para transformarem os seus países em ditaduras de Estado policial ao estilo da KGB. Em setembro de 2008, a Venezuela e a Bolívia puseram para correr seus embaixadores americanos numa mesma semana e pediram proteção militar russa. Navios militares e aviões de bombardeio russos estão de volta a Cuba, pela primeira vez desde a crise dos mísseis em 1962, e também estão na Venezuela. O Brasil, a 10ª maior economia do mundo, também foi parar no redil do Kremlin, com o seu governante marxista Lula da Silva. Em 2011, Lula da Silva foi sucedido por uma ex-guerrilheira marxista, Dilma Rousseff. No mesmo ano, o recém-eleito presidente do Peru, Ollanta Humala, correu a Buenos Aires para buscar inspiração na presidente guerrilheira marxista, com o acréscimo da Argentina, cuja presidente atual, Cristina Fernández de Kirchner, também está levando o país para o redil marxista. O mapa da América Latina agora aparece em sua maior parte pintado de vermelho. Poucos anos atrás, uma versão negra da teologia da libertação começou a crescer em umas poucas igrejas de negros esquerdistas radicais nos Estados Unidos. Teólogos da teologia da libertação negra, James Cone, Cornel West e Dwight Hopkins, declararam explicitamente sua preferência pelo pensamento marxista, porque este é proposto no sistema de classe opressora, brancos, versus classe oprimida, negros, e só vê uma única solução, a destruição do inimigo. James Cone explicou: a teologia negra só aceitará o amor de Deus que participa da destruição do inimigo branco. O que precisamos é do amor divino tal como expresso no poder negro, que é o poder das pessoas negras de destruir seus opressores aqui e agora e com os meios que tiverem a seu dispor. A menos que Deus esteja participando dessa atividade santa, devemos rejeitar seu amor. A Trinity, Igreja Unida de Cristo de Chicago, de congregação predominantemente negra, é parte desse novo movimento. Seu pastor reverendo Jeremiah Wright, que em 2008 se tornou conselheiro religioso da campanha presidencial do senador Barack Obama, tornou-se famoso por gritar: não, Deus abençoe a América, mas Deus amaldiçoe a América. A campanha presidencial do senador Obama se desculpou pelo deslize da língua do reverendo Wright. Em junho de 2011, entretanto, o mesmo reverendo Wright estava viajando pelos Estados Unidos para pregar em igrejas lotadas de negros que o Estado de Israel é um lugar ilegal, genocida, e que fazer judaísmo equivaler ao Estado de Israel é o mesmo que fazer o cristianismo equivaler ao rapper Flavor Flav. A essa altura, claro, Obama estava na Casa Branca. Nos anos 1960, Che Guevara se tornou uma espécie de ícone do movimento da teologia da libertação. Na época, a popularidade do Kremlin passava por uma baixa. O esmagamento brutal do levante húngaro de 1956 e a instigação da crise dos mísseis cubanos em 1962 repugnaram o mundo, e cada governante do bloco soviético tentava salvar sua pele como podia. Khrushchev trocou a imutável teoria marxista-leninista da Revolução Proletariada Mundial por uma política de coexistência pacífica, ao mesmo tempo em que pretendia ser um advogado da paz. Alexander Dubček apostou num socialismo com rosto humano, e Gomulka em Deixa a Polônia ser a Polônia. Ceausescu anunciou uma independência de Moscou e retratou a si próprio como um dissidente em meio aos líderes comunistas. Os irmãos Castro de Cuba, que temiam qualquer liberalização, decidiram que era mais fácil apenas rebocar o seu comunismo com uma fachada revolucionária romântica. Escolheram Che como seu garoto propaganda porque ele já tinha sido executado na Bolívia, um país aliado dos Estados Unidos. Depois de ter, sem sucesso, tentado iniciar uma guerra de guerrilha, podia ser retratado como um mártir do imperialismo americano. A KGB ofereceu ajuda imediatamente. O DIA romeno, que na época mantinha relações próximas com seu equivalente cubano, o DGI, também recebeu ordens de dar uma mãozinha, o que me trouxe diretamente à cena.
a Operação Che, entre aspas, foi lançado com o livro Revolução da Revolução, volume básico de insurreição de guerrilha, o qual louvava Che até mais não poder. O autor, o terrorista francês Regis Debray, era um agente da KGB tido em alta conta. Em 1970, os irmãos Castro levaram a santificação de Che à potência máxima. Alberto Korda, um oficial de inteligência cubano, trabalhando disfarçado de fotógrafo no jornal Revolution, produziu uma fotografia romantizada de Che. Desde então, o agora famoso Che, com mechas de cabelo longas e curvas, usando uma boina revolucionária com uma estrela desenhada e olhando diretamente para os olhos do espectador, inundou o mundo. A fotografia de Che se tornou o logo do filme de Steven Soderbergh, de 2009. O filme épico de 4 rodas em língua espanhola, Che, que retrata um assassino sádico que dedicou sua vida a levar a América Latina para o redil do Kremlin, como um verdadeiro revolucionário atravessando as estações do seu martírio. Até o dramaturgo, ao qual foi creditada a peça que caluniou o Papa Pio XII, o Vigário, foi alistado no esforço de promover Che. A revista Time noticiou em outubro de 1970. No momento, Che aparece toda noite em uma nova peça, As Guerrilhas, de Guerrilhas, do dramaturgo alemão Rolf Rothschild. Na peça, um jovem senador de Nova York, que também é líder de um movimento clandestino no estilo do de Che, pede a Guevara para que abandone sua batalha boliviana. Che se recusa. Minha morte aqui, em um sentido premeditado, é a única vitória possível, dizia Che. Preciso deixar uma marca. Defendendo mais ainda os interesses da KGB, a peça também atribuiu aos Estados Unidos assassinato político e racial. A KGB também foi fundamental no embelezamento de um diário que Che manteve durante seus anos de estudante e em sua transformação em livro de propaganda. Das Capital encontra Easy Rider, depois renomeado Diários de Motocicleta. Hoje, Che é um ícone do movimento da teologia da libertação e da teologia da libertação negra. Durante o período de eleição presidencial de 2008, a estação da TV da Fox em Houston pôs no ar um vídeo de voluntários do 8º escritório de campanha de Obama. Naquela cidade, escritórios cujos muros estavam enfeitados com uma imagem imensa de Che superposta a uma bandeira cubana. Obama frequentou a Igreja da Teologia da Libertação Negra do Reverendo Wright em Chicago por cerca de 20 anos. Como Raul Castro certa vez se gabou comigo, abre aspas, Che é o nosso maior sucesso de público. Eu sei, meu amigo, eu sei que é foda, né? Ouvir todas essas coisas, ouvir a verdade é foda. Se você quiser mais saber sobre esse livro de desinformação, eu recomendo muito. Pesquise na internet que tem diversas livrarias aí. São muitas coisas, são muitas revelações. Agora eu peço que você, cristão católico, que viu isso aqui, que não concorda com esse comunismo, que dá até uma revolta, o que você pode fazer? Eu vou dar uma coisa para você fazer. Que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas que você conhece, cristãos ou não cristãos, pessoas que querem o bem do nosso país. E depois assine a petição Católicos não serão mais usados por comunistas, que eu vou deixar aqui na descrição. Envie para o máximo de pessoas, o máximo de católicos que você conhece para assinar essa petição. É isso aí, meus irmãos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com mais pessoas para que saibam da verdade. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.